internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós vamos conversar com um grande profissional, que é o Bruno dos Santos. Bruno, muito obrigado pela tua presença. Prazer poder estar aqui no teu programa. Imagina. Bruno, você com todos os projetos que você já desenvolveu, né? Tem aí um montão de fãs aí, principalmente nas redes sociais, mas ainda como o mundo é muito grande, tem gente que não te conhece. Então fala um pouquinho sobre você, onde você nasceu, o que você estudou. Legal, Kenji. Bom, eu nasci num país africano chamado Angola, nasci na época que estourou a Guerra Civil, um ano antes, em 74. Em 76, minha família veio para o Brasil, nós tínhamos parentes aqui, Angola era uma colônia portuguesa, e aí de lá para cá a gente fez a nossa vida aqui no Brasil, logo depois do movimento de militarismo aqui. Sim. Eu ainda peguei o último presidente militar, eu me lembro quando criança, do Figueiredo, general Figueiredo, e aí depois então o Brasil se tornou realmente uma república aberta, minha família, como todo colono português, foi para essa área de padaria, bar, essa coisa toda. Certo. Mantendo a tradição. Mantendo a tradição dos portugueses aqui no Brasil. E aí, então, com 17 anos, eu já estava enveredando na área da música. Saí dessa área da música e me envolvi com a igreja evangélica. Na época, me tornei membro de uma igreja batista tradicional e fui estudar teologia. Eu, desde criança, sempre tive uma proximidade muito grande com a espiritualidade, de um modo geral. Minha mãe frequentou muito tempo o espiritismo, várias áreas do espiritismo. E eu sempre gostei muito desse tema. Esse tema sempre me encantou. E eu te disse no nosso almoço que eu gosto muito de história. Então, na teologia, eu descobri tanto a espiritualidade quanto a história. E aí, dos 22 em diante, eu enveredei nessa área acadêmica, dei aula em muitas faculdades, muitas universidades, especificamente na área de teologia e ciência da religião. E aí, então, eu fiz um caminho, principalmente dentro do movimento protestante. Hoje eu caminho trabalhando as questões da espiritualidade no Instituto Êxito, faço parte também de outros projetos, já escrevi alguns livros anos atrás, enfim, essa é uma área que eu gosto muito, a espiritualidade de um modo geral. Perfeito. Ô Bruno, muitos internautas que nos assistem são aqueles com vontade de serem empreendedores e tudo mais. Eu vejo que você já desde garoto, a veia empreendedora foi surgindo em você. Sim. E você foi se tornando autodidata. Sim, várias áreas. Como que você teve alguma orientação? Você seguia mais ou menos seus instintos daquilo que você achava que ia ficar bom e ao mesmo tempo te dava prazer? Ou você também chegou ao momento que você errou em algumas coisas? Olha, Kenji, eu costumo dizer o seguinte, empreender faz parte da natureza humana. Eu acredito que o grande empreendedor do universo é Deus. Sim. Porque ele teve uma ideia, uma sacada, e de repente ele começou a constituir, acreditou e teve fé. Eu costumava dizer em algumas palestras minhas que Deus, é muito importante que toda pessoa tenha fé em Deus. Isso. Mas é mais importante que Deus tenha fé na gente. Certo. Porque aí ele nos fortalece, ele nos favorece. Isso. E eu acredito que o empreender é nato de todo ser humano. É claro que quando você vai numa palestra de coaching, quando você faz uma escola de administração, você aperfeiçoa o dom que você já tem. Mas eu acredito que empreender é da natureza humana. E é por isso que todo movimento, toda iniciativa que aposta no empreendedorismo de qualquer nível, desde uma criança que quer montar lá a sua revenda de gelinho, até um camarada que traz uma franquia de fora para o país dele, enfim, qualquer nível de empreendedorismo melhora o mundo. Os sábios, os rabinos, os judeus, eles dizem que tudo que melhora o mundo é de Deus. E eu acredito nisso. Tudo que faz o mundo ser melhor é divino, é de Deus. Então, eu acho que a espiritualidade, o empreendedorismo, a fé, que todo empreendedor, é engraçado porque eu já tive a oportunidade, Kenji, de dar algumas palestras nessa área. Sim. E eu sempre fui da academia da área de espiritualidade, ciências da religião, fé e toda essa coisa.
E aí eu aprendi, obviamente, que toda pessoa, seja ela empregada, seja ela autônoma, o vendedor que sai para vender, o taxista que sai para levar os seus clientes, enfim, toda pessoa, ela tem que acordar com uma dose de fé para aquele dia. Exatamente. Para que o dia Motorista aconteça. de Uber, Qualquer todos um. isso daí. Para que o dia aconteça, para que as coisas aconteçam. Então, na verdade, empreender nada mais é do que fortalecer a sua fé numa ideia. Então, é por isso que todo ser humano é empreendedor e todo ser humano é um ser espiritual. Ele precisa de fé para viver. Eu até costumo dizer, né? Eu tenho um pouco de pena, por assim dizer, dos ateus, porque eles precisam de muita fé para acreditar que Deus não existe. E aí viver sem essa situação é muito difícil, porque há momentos que a gente realmente se encontra numa encruzilhada e fala, Deus me ajuda, Deus me dá uma luz. Fala, nem que foi inconsciente. nem que foi inconsciente. Nem que a pessoa não tenha uma religião, né? Então, na verdade, é claro que eu estou fazendo uma brincadeira aqui com quem não professa nenhuma fé, mas, na verdade, todos nós precisamos de fé para viver. Ok. Ou fé no trabalho que você vai executar. Sim, fé no amanhã, fé na ideia, exatamente, fé na proposta, fé que o cliente vai comprar, fé que você é um bom vendedor, enfim. Agora, uma coisa que eu também sempre procuro esclarecer é que toda pessoa precisa também investir na sua fé. Ela precisa aprender, ela precisa se aperfeiçoar, precisa ler muitos livros, se tornar uma pessoa melhor. Senão não tem o diferencial. O que cria o diferencial, isso é uma coisa que me chamou muita atenção, Kendi. Eu estava fazendo um curso na Flórida de liderança e gestão. Ok. Na Universidade Cristã da Flórida, lá em Orlando. Tá, eu conheço lá. Conhece lá? E aí, isso. E aí eu estava tendo uma palestra com um reitor que é o Anthony Portigliatti. É meu amigo. Que é um argentino-americano. Exatamente. Né? E ele me disse uma coisa que eu achei fantástica. Ele falou assim, olha, o presidente dos Estados Unidos joga golfe. E lá, você já foi para lá, você sabe, é muito comum. Lá tem campo de golfe nas ruas, exatamente, né, nos bairros. E aí ele fez a seguinte questão. Um camarada que tem uma agenda da importância do presidente dos Estados Unidos tem tempo para jogar golfe. Qual que é o segredo? Aí ele até citou o dono da Apple, né? Ou seja, todas essas pessoas têm as mesmas 24 horas que a gente, têm a mesma condição física que a gente, tem cérebro, corpo, organismo, fica doente, pega gripe. Ou seja, todos nós somos iguais e todos nós recebemos igualmente de Deus os dons e as coisas. O que diferencia-nos é a maneira como cada um administra seu tempo, sua fé, suas ideias, a mente. Então, eu acredito particularmente que termos a sabedoria de lidar com isso faz toda a diferença na nossa vida, faz toda a diferença naquilo que a gente produz. E é isso que diferencia um ser humano do outro. Na origem, todos nós somos iguais. O que nos diferencia é a maneira como nós utilizamos esses recursos. Isso. E numa empresa, é a maneira como trata os clientes. Sim. Né? A maneira como trata os seus funcionários. Sim. Tudo isso faz a diferença. Eu acho que antigamente, Kendi, havia uma ideia, um conceito de que as pessoas compravam um serviço, apenas o serviço. Mas eu acho que hoje, até no Brasil, a gente tem visto isso de uma maneira mais corriqueira, as pessoas compram a qualidade do serviço, e não só o serviço prestado. Às vezes, eu já tive a oportunidade de estar em determinados lugares, restaurantes fantásticos e tal, que o cara tem um baita do investimento no lugar e pouquíssimo investimento nas pessoas que atendem no lugar. Exato. E aí o cara dá um tiro no pé, né? Comete um crime sem referência, porque realmente ele comete o erro primordial, ou seja, a qualidade muitas vezes enaltece o serviço prestado. Exatamente. Eu acho que o empreendedor brasileiro, o empresário brasileiro, ele está entendendo que se ele não melhorar a qualidade, principalmente de atendimento, a qualidade das pessoas que fazem parte do seu time, por melhor que seja o serviço que ele presta, é por isso que a gente está vendo aí empresas de 50 anos, 60 anos, fechando as portas no Brasil,
porque realmente o mercado mudou, a maneira como as pessoas consomem mudou. Então isso é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Então fazer as coisas como sempre foram feitas, esperar resultado diferente, Sim. como o está dizendo. É isso aí, não adianta, exatamente, é bem assim mesmo. Bacana. Ô Bruno, é muito interessante. Como que você acha hoje, né? Você que estudou teologia e está sempre antenado com as tendências, nós conversamos aí sobre as novas tendências. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre a espiritualidade. É um tema assim, atual e bastante abrangente. Kendi, eu fiz parte há um tempo atrás de uma roda de bate-papo na universidade. Isso daí, inclusive, aconteceu no Mackenzie. E foi interessante porque tinha psicólogo, sociólogo e tudo mais. E a gente estava fazendo uma análise, juntamente com os alunos, de algo extremamente interessante. Hoje, a tecnicidade da vida, ela está caindo por terra, porque ela não sustenta todas as coisas. É como aquela ideia, por exemplo, hoje se vende muito remédio e pouquíssimo tratamento. De fato, as pessoas não mais tratam... produto. Exatamente, elas não tratam suas doenças, elas remediam. Daí a ideia do remédio. Empurrar com a barriga. Isso. Empurrar com a barriga. Então, por exemplo, uma pessoa que porventura sofra de depressão, rapidamente, quando ela vai em qualquer psiquiatra, ele vai receitar lá um remédio que vai amenizar o efeito, mas não vai tratar a causa. Eu costumo dizer que, de verdade, para nós sermos curados de qualquer coisa, a gente precisa atacar a origem do problema. Sim. Né? E não o efeito do problema. Isso. E a origem do problema, Kendi, ela é sempre integral. Ou seja, nós não somos apenas personalidades, nós não somos apenas robôs. Ao contrário, nós não somos uma máquina. Nós somos pessoas, temos emoções, ficamos tristes, alegres, temos uma bioquímica no nosso organismo que mexe com a maneira que falamos, a maneira como agimos, a maneira como cumprimentamos alguém, a maneira como enxergamos determinadas coisas e, obviamente, essa bioquímica ela trabalha baseado, e aí sim entra a questão da teologia, baseado no fato de que somos pessoas espirituais, acima de tudo. Então, eu costumo fazer uma brincadeira nas primeiras aulas de teologia da turma na faculdade, que eu digo o seguinte: quando você está numa mesa de cirurgia e você toma uma anestesia geral, aonde você está? Aí os alunos falam, eu estou na mesa de cirurgia. Eu falei, não, na mesa de cirurgia está seu corpo. Exatamente. A tua consciência está onde? Está adormecida? Está fora do seu corpo? Onde que ela está? Então, a gente não entende os mecanismos espirituais e como é que eles funcionam. Nós não temos acesso a isso, por quê? Porque o mundo hoje, ele cada vez mais enfatiza o materialismo, cada vez mais ele enfatiza a ostentação. Ou seja, uma pessoa de sucesso é uma pessoa que possui bens, e não uma pessoa que está bem. Mas uma pessoa de sucesso é uma pessoa que está bem consigo mesmo, está bem com os outros, está bem com a sua família. Aliás, a Bíblia, de maneira muito clara e veemente, ela diz isso, que é muito melhor ter pouco em paz do que a fartura em guerra. Né? A Bíblia ela sempre enfatiza que o ser é muito mais importante do que o ter. E desde a Segunda Guerra Mundial para cá, o mundo tem dado uma ênfase de que o ter é importante. Até tem um amigo meu que diz o seguinte: dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a chorar em Paris. Essa frase é verdade. De fato, você tem essa flexibilidade quando você tem mais dinheiro. Porém, o dinheiro ele não responde a determinadas causas. Nem os benefícios, os bens, eles traduzem toda a falta. Bom, se isso não fosse verdade, rico nunca se suicidava, rico nunca tinha pânico, síndrome do pânico, depressão, e a gente sabe que tem um monte de pessoas que são riquíssimas e que têm esses problemas, enfim, ninguém está livre, né, de todos esses males. Mas o fato é que a espiritualidade, para mim, ela tem sido a maneira como a humanidade tem encontrado de trazer determinadas respostas para a existência. Está aí o mercado de coaching que tem crescido muito mais, e por mais técnica que o coach passe, o coaching, ele vai, no final, esbarrar no fato de que você tem que ser uma pessoa do bem, você tem que fazer bem,
você tem que plantar o bem para colher o bem. Acreditar em si Acreditar mesmo. em si mesmo. Então, na verdade, o Master Coaching, que eu costumo dizer assim, Sim. é aquilo que trabalha ou que fala sobre a espiritualidade. A gente tem aí dois grandes nomes, o Roberto Chiniachik e o Augusto Cury, que trabalham Exato. nessa área e que falam muito sobre essa questão da espiritualidade, sobre estar bem consigo mesmo. Então, eu acredito que a espiritualidade seja um tema de extrema relevância. Qualquer livro que você compra que fala sobre isso, qualquer curso. Por isso que lá no Instituto Êxito a gente trabalha com esses cursos de espiritualidade. Qualquer curso que te ajude a entender essa realidade do mundo, essa realidade espiritual do mundo, te ajuda a ser uma pessoa melhor. Bacana. Ô Bruno, você falou uma coisa muito bacana e muitas vezes as pessoas se deparam, acham que o ter vai fazer toda a diferença. Por alguns momentos, alguma etapa da vida até faz. Mas, por exemplo, não adianta você ser riquíssimo e não ter saúde. Né? Então, o que eu brinco aí com meus amigos aí que também já estão aposentados, né? Eu falo para eles assim, olha, dá uma olhada quanto você tem de vida, talvez 15, 20 anos. Então, esses 15 ou 20 anos, eles podem ser os melhores anos da sua vida ou os piores anos da sua vida, depende só dele. Né? Então, eu falo também com meus alunos assim que eu acordo, né, e tenho 24 horas para viver. Né? 24 vezes 60 minutos dá 1.440 minutos para viver. Agora, a forma como eu vou utilizar esses 1.440 minutos depende de mim. É isso aí. Né? E tem tudo para ser feliz. Um dos cursos que eu dei, chamado Anatomia da Alma, era um curso que fazia a pessoa se conhecer melhor. Porque o fato é que nós nos desconhecemos. Né? E uma das colocações, uma das dinâmicas que eu fazia nesse curso era perguntar o seguinte: se você soubesse, ao acordar, que hoje seria o último dia da sua vida, o que é que você faria? E aí a pessoa tem que escrever um relatório de tarefas que ela faria no dia. E o engraçado é que ninguém trabalharia, ninguém perderia tempo vendo televisão, ninguém faria coisas fúteis, ou diria assim, coisas corriqueiras, que a gente está acostumado a fazer todos os dias. Pelo contrário, as pessoas ficariam com quem elas amam, as pessoas dariam mais prioridade às crianças, aos pais, né? Ninguém aí vai querer aplicar mais de assunto exatamente, naquele dia. Ou correr atrás de dinheiro. Então, assim, é engraçado. E aí eu termino essa dinâmica dizendo o seguinte: é óbvio que não é o seu último dia, mas é óbvio que você tem que ter sabedoria para lidar com o seu tempo. E você tem que guardar um espaço do seu dia para que você possa, então, fazer essas coisas que você considera tão importantes. Pode ser eu jogar golfe. Aquilo que a pessoa considera importante. Então, eu acho muito a mística judaica, ela fala de uma coisa que algumas religiões também traduzem isso. O Shabbat. Inclusive, até no mercado de CEOs, mercado de empresários, eles falam do ano sabático, né? Quando o empresário tira um ano sabático para poder colocar as coisas em ordem, em ordem. De reflexão. De reflexão. Um ano para realmente fazer uma introspecção de tudo que ele tem feito na vida e tal. E isso vem de uma mística milenar, de uma mística judaica. E vem lá do Gênesis, porque Deus, a palavra diz, lá na Bíblia, em Gênesis, logo no comecinho, que quando Deus terminou de concluir todas as obras das mãos dele, o planeta, o universo e tal, no 7º dia ele descansou. E algumas pessoas falam assim, mas Deus estava cansado? Deus se cansa? Eu falo, não, descansar não é descansar de fato, mas é contemplar, é admirar tudo que foi feito. Então a gente precisa, na nossa semana, ter um dia de... ele viu e gostou. Ter um dia de qualidade. Certo. Então não adianta nada você trabalhar, conquistar e não poder usufruir de tudo isso. Ou seja, não é pecado nenhum nós usufruirmos do que nós conquistamos. Exato. Nós descansarmos, né? É essa a ideia de descansar. Admirar, contemplar tudo aquilo que a gente conquista. Então, assim, eu acredito, Kendi, que a espiritualidade traz um pouco de sabedoria nos afazeres do dia a dia. Daí porque eu acho o tema tão relevante, tão importante.
E traz um equilíbrio também, né? Sim. Então, mesmo que esse pessoal que vai, sei lá, fazer o caminho de Santiago de Compostela, é um negócio árduo, Sim. só que quando ele está fazendo aquilo, não dá para ele ficar pensando em outras coisas. Sim. Ele vai só refletindo, ele não vai fazer aquilo que ele faz do cotidiano. Isso. Ele está num lugar Ele isolado, vai ter diferente. a sabedoria, tá? isso, de conduzir, de ser introspecto, de poder avaliar corretamente cada uma dessas coisas. E é importante. Só que às vezes não precisa ser. Você vê que o Nelson Mandela ficou 35 anos preso, Sim. e saiu como presidente da África do Sul. Ou seja, muita gente fala assim, se eu tivesse então um castelo para ficar meditando, não sei o quê. Não precisa. As grades nós colocamos, os limites também. É isso né? mesmo. E as expansões que a gente faz depende da gente mesmo. É isso mesmo. Por isso, daí porque eu acredito que a gente sempre deve buscar a sabedoria no investimento do nosso tempo, das nossas ideias. Nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para estudar, nunca é tarde para investir em si mesmo. Às vezes a gente está preocupado até em trocar de carro. Eu costumo dar esse conselho aos alunos. Fica seu carro um pouco mais velho, não tem problema, mas invista em você. Exato. Isso é extremamente importante. Eu acho que hoje a gente precisa reavaliar a maneira como a gente monetiza as coisas ao nosso redor. Eu acho que a gente precisa ter sabedoria assim, interior para poder conduzir a nossa vida de uma maneira com muito mais expertise do que as pessoas têm feito hoje em dia. Tá bom. Ô Bruno, nós estamos nos instantes finais. Uhum. Eu quero que você volte outras vezes aí para nos trazer essa riqueza de conhecimento. E queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas. Legal. E seus contatos também. Legal. Olha só, eu queria aqui finalizar contando uma história que eu acho muito interessante. Um camarada achou uma pedra preciosa e ele não tinha dinheiro nenhum, era um lavrador, e essa pedra preciosa ia mudar a vida dele. E ele então se vestiu com a sua melhor roupa, foi até um navio no cais e disse ao capitão do navio que ele era uma pessoa muito rica, porém tinha sido assaltado, e ele estava só com aquela pedra preciosa e ele precisava ir até Londres para levar aquela pedra numa joalheria famosa, captar o dinheiro e poder voltar com os recursos, e ele pagaria o capitão. O capitão acreditou, ele tinha uma boa fala, tinha uma boa postura, estava com roupas boas e tudo mais, mas na verdade ele era um lavrador. Um lavrador com uma mente avançada. Sim. Lá na frente. E um dia no navio, à noite, observando a pedra preciosa, imaginando a quantidade de dinheiro que ele ia ganhar e tudo mais, o navio deu um solavanco no mar, uma onda maior, ela pegou e a pedra saiu pela janela e caiu no mar. E ele ficou apavoradíssimo. Ele falou, meu Deus, e agora o que eu vou falar para o capitão? O que ele fez? Ele agiu durante todo o restante dos dias de viagem como se tudo estivesse bem. Como se a pedra estivesse com ele manteve a sua postura, não perdeu em nenhum momento a sua maneira de agir. E o capitão acabou confiando naquele rapaz e deu para ele um dinheiro para que ele pudesse investir em Londres e trazer de volta quando ele viesse ao navio para voltar. Ele pegou aquele dinheiro do capitão, fez bons investimentos em Londres, trouxe o recurso para o capitão e ainda ganhou um certo dinheiro e saiu como um camarada que sabe lidar com a riqueza, com os recursos, com o dinheiro. Moral da história. Mesmo se você tiver perdido sua pedra preciosa, se você tiver perdido o tesouro que você adquiriu, não perca a postura, não perca a fé. Isso, exatamente. De que você quer conduzir a sua vida a um objetivo, a um propósito. Esse é o grande problema das pessoas. Elas perdem com muita facilidade o foco das coisas. Elas perdem a fé das coisas. Então a mensagem que eu deixo é essa, Kendi, que as pessoas continuem tendo fé, independentemente de terem perdido grandes riquezas, grandes coisas, ou até mesmo um grande amor. Enfim, tenha fé em você, mantenha seu foco, eu tenho absoluta certeza que Deus vai te conduzir para o melhor. O meu telefone é o 11 99612 8647, você pode me achar pelo WhatsApp. E Kendi, é um prazerzão poder estar aqui no teu programa. Um abraço para todos os nossos telespectadores aí. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos a esse grande profissional, Bruno dos Santos, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.